me chamo Júlia Alessia, tenho 15 anos e estudo na escola Alto Ferchute. E hoje estamos começando mais um Papo Cabeça. Oi, eu me chamo Luiz Arthur, tenho 12 anos, estudo no São João Batista, em Capivari de Baixo. Oi, eu sou a Dáfnia Correia, estou aqui como produção, sou pedagoga e vamos começar mais um podcast Papo Cabeça com a nossa convidada especial, doutora Graziela Porto. Oi, gurias e guris. Que felicidade aceitar esse convite para conversar com vocês e com quem está nos assistindo aí, ouvindo o nosso podcast, sobre esse papo cabeça. Então, eu sou ginecologista e obstetra na cidade de Tubarão desde 2004, gaúcha, aquariana e tô aqui para conversar e tirar todas as dúvidas de vocês aí. Quem quiser deixar perguntas, pode deixar que depois a gente vai responder também. Vamos lá que agora é com vocês. Como começam aí? Quais são as primeiras perguntas, galera? Como é que você iniciou sua formação? Eu, com 5 anos, queria ser bailarina como a senhorita. Antes da produção, a gente estava conversando, né, Júlia? E a Júlia falou que quer ser dançarina, né? Então, com 5 anos, eu queria ser bailarina. Depois, eu queria ser pianista e depois professora. E com 9 anos de idade, eu decidi que eu ia ser obstetra. Eu queria tirar os bebês das barrigas das mamães e desde então eu nunca mais mudei. E quando eu entrei para a faculdade, então aos 18 anos, sempre foi esse meu sonho e consegui alcançar. E hoje, então, com 22 anos de formada, trabalhando aqui na região, então, desde 2004, é um sonho realizado. É muito gostoso trabalhar nessa área. E fazer diferença. Eu acho que a gente trabalhar com adolescente, com a mulher, com não só com, cura, né, ou com a doença, mas com a prevenção, eu me sinto uma privilegiada de poder trabalhar nessa área, podendo fazer prevenção. Ótimo. Vamos lá? O que mais vocês querem saber? Tem muita coisa boa pra gente perguntar, né? Eu acho que esse tema prevenção, ele é muito importante nessa fase que eles estão vivenciando da adolescência, né? E tem muita coisa que a gente pode explorar aí. Como que você começou a... Quando você começou a fazer os podcasts, assim, tu tava gostando bastante, assim? Eu fiz até hoje eu fiz um podcast, que foi com uma escola lá em Laguna, que foi o Custódio Cast, tá lá no Spotify também, né, e foi uma turma que me convidou, e eles, fizeram, eles tinham, não sei se ainda tem, mas era bem interessante, e eu falei sobre a questão da adolescência. Eu gosto muito de trabalhar na adolescência, porque, tu pode alcançar, esse adolescente, trazer informações, né. Muitas vezes as pessoas ficam assim: "Ai, quando tu dá informação, tu tá promovendo a sexualidade, a sexualização desse adolescente precocemente". E eu não penso assim, eu acho que quanto mais informação qualquer pessoa tiver sobre qualquer assunto, quanto mais informada, menos bobagem vai fazer. Então, assim, o adolescente ele tem que ter a informação tanto de prevenção quanto se conhecer mesmo, né? As diferenças entre o menino, entre a menina. Quando que começa essa adolescência, né, a puberdade, o que que é, né. Então, os hormônios começam a ter uma diferenciação entre os meninos e meninas. Eu sempre brinco, né, se a gente pegar um menino e uma menina de 10 anos e olhar eles 2 de costas, se não fosse cabelo curto, cabelo comprido, são é todo mundo muito parecido, né. Então, assim, quando é que começa essa diferenciação? Quando os hormônios começam a modificar e as meninas começam a ter alguns hormônios, que são os hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, que vão fazer essa diferenciação da menina, a questão do corpo ficar mais arredondado, as mamas crescerem, a distribuição dos pelos. E o menino, o que que vai acontecer? Vai aumentar testículo, vai aumentar os pelos, né? Às vezes o bigode, começa aquele bigode, a barbichinha, os pelos pubianos, né?
E o menino começa a ficar com tórax mais largos, que a gente chama, né, aquele corpo em triângulo invertido. Então, o menino fica com o tórax mais largo e as pernas mais finas, né? E a menina mais aquele corpão violão. Isso é essa diferenciação. E eu acho que a gente tem que conversar, tem que falar, tem que orientar, porque uma menina, por exemplo, ali de 8 anos já pode menstruar. Também uma menina de 16 anos pode vir a primeira menstruação. Então, esse tempo ali, né? Imagina uma menina de 8 anos que nem tem ideia o que está acontecendo e veio a primeira menstruação. Então, acho que é importante a gente falar e explicar o que é, o que está acontecendo, né? Sempre vendo a idade da criança, do adolescente e falando uma linguagem que ele entenda, né? A gente fazer essa troca com vocês, né? Porque eu acho interessante essa questão da criança que com 8 anos menstrua. Eu tive essa realidade na minha família, com parentes próximas, e também a outra polaridade, essa régua de comparação, né? Como que vocês vejam isso também, assim, que dúvida vocês têm, ou o que vocês sentem com essa questão de, às vezes, uma menina já tá com mais peito, a outra ainda não tem nada. O menino um tá maior, já tá com uma estatura maior, eu ainda continuo pequeno, não cresci. Como que vocês administram isso, assim, entre vocês? O que vocês sentem quando vocês param para pensar nessas diferenças de desenvolvimento? Porque a gente tem uma régua muito individual, né? Eu tenho um ritmo de me desenvolver, de crescer, de conquistar, que não dá pra gente comparar, né, doutora? Exatamente. Eu me menstruei com 10 anos e desde pequena minha mãe sempre me ensinou um pouco sobre a sexualidade e o que estava acontecendo comigo. E eu acho bem importante isso por causa que tem muita gente que tem, sei lá, 17, 16 anos e não sabe uma coisa básica sobre sexualidade. Uhum. Olha que importante a educação na família, né? E tu, Luiz Arthur? Aí eu era assim, eu sou bem pequenininha, então é ruim como eu estou estudando, assim, tem guris que já estão do tamanho dos professores, assim. Daí, eu me sinto um pouquinho envergonhado por ser aquela pessoa bem pequenininha da sala. É como, igual em casa, meu irmão de 7 anos já tá quase batendo da minha idade. Do meu Teu tamanho também. tamanho. Ah, e assim, eu gosto também. Às vezes é bom também ser um pouquinho pequeno. Chama menos atenção também. Mas cada um tem o seu ritmo, né, Luiz Arthur? Então, meu irmão mais velho, ele tinha 14, 15 anos e ele era o menor da turma. E ele sempre ficava assim triste, né? Porque ele era o menor. Ele tem 1,93 m. Ele demorou um pouquinho mais para crescer. Comigo foi também assim, foi mais demoradinho, né? Eu faltava 2 semanas para eu fazer 15 anos quando eu menstruei pela primeira vez. Então, assim, eu, 14 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, com 15, né? Então, todo o ensino médio, ele já estava no ensino médio e não tinha nada de mama, não tinha. Era bem ainda pequenininha, né? Então, para mim, foi bem difícil também. E eu me lembro que a minha mãe já tinha entrado na menopausa, então tinha aquele absorvente. Na minha época ainda tinha o Mods, quem não sabe, isso é uma marca, né? Então, que nem a gente chama, né? Gillette, coisas que a gente chama pela marca. O Mods era uma marca, hoje tem várias outras e ela saiu de linha, mas tinha um pacote de mods na minha casa me esperando, né? Então, foi muito esperada a Era um minha prêmio. menstruação. Era o prêmio. Foi muito esperada a minha menstruação. Então, assim, eu demorei muito. E eu tenho uma prima que menstruou com 8 anos. Então, bem isso que a Daphna colocou também, né? Essa diferença. E tá tudo certo. Então, uma menina que ela já tem os pelos, já tá crescendo a mama e tá ali com 14 anos e ainda não menstruou, tá dentro do normal. Agora, se essa menina não tem nada de mama, não tem nada de caracteres sexuais secundários, que a gente chama, né? Então, essa diferenciação entre menino e menina, daí 14 anos ali é o limite da gente começar uma investigação. E uma menina, por exemplo, com 5 aninhos, 6 aninhos, que já começou a ter pelos pubianos, que já começou a ter um desenvolvimento do tecido mamário, tem que investigar também, que é o que a gente chama de puberdade precoce. Agora, aquela menina com 7, 8 aninhos que está tendo, a menstruação, ela geralmente vem uns 2 a 3 anos depois que começa os pelos.
Então, é esse o grau de desenvolvimento, assim, da menina. E assim, nós temos aqui 2 bailarinos, né, são alunos aí, estão no grupo de alto desempenho, né. Como a atividade física, doutora Grazi, impacta também nesse desenvolvimento de hormônios, de crescimento? Eu acho que era interessante a gente, fazer essa conexão para eles. A atividade física, ela é importante para todo mundo, né. Em primeiro lugar, ela vai liberar serotonina e a gente vai ter uma sensação de prazer, né. Então vocês que são, bailarinos aí de alta performance, que fazem várias horas por dia, né. Então assim, se fica ali 4, 5 dias sem fazer, já não baixa o alto astral? Já fica meio down, assim, né? Só um dia já faz falta. Já faz falta. Por quê? Porque libera aí neurotransmissores que nos dão sensação de prazer, que é aquela mesma coisa que a gente libera quando come chocolatinho, né? Então, tem coisas que a musculatura vai fazer o desenvolvimento, os ligamentos, todo o nosso corpo. Então, ter uma vida saudável, uma vida regrada. E assim, é o tomar aguinha, né? É ter uma alimentação saudável, horas de sono. Isso na infância e na adolescência, a gente tem que ter muita noção disso, da importância do sono, né? Na hora que a gente está dormindo, que libera o hormônio do crescimento. Então, aqueles jovens aí que ficam com vício na tela, celular, o que que é importante a gente, pelo menos 2 horas antes do horário de dormir, a gente se desligar de tela, né? A luz do celular, da TV, tudo isso, ela estimula muito o cérebro, daí quando tu vai deitar, tu não consegue desligar logo, demora mais para dormir. Então é importante isso, assim, qualidade de vida passa por tudo isso. Atividade física, alimentação saudável, horas de sono e fazer atividades que deem prazer, né? Então, tem gente que o prazer vai ser lá no videogame, vai ser. Mas a gente tem que ter uma dosagem em tudo, né? Importante. Para você, doutora, como você já sabe, é especialista nisso, o que é sexualidade? A sexualidade, a gente tem que conversar em 2 sentidos, né. O primeiro sentido na questão hormonal, de desejo sexual, de hormônios que estão aflorando ali na adolescência, de descobrimento, autoconhecimento. Então, às vezes, a gente fala em relação a mulheres adultas que nunca tiveram um orgasmo, por exemplo, mulheres que não tiveram esse papo, essa conversa, esse papo cabeça que a gente Sim. está tendo aqui, né? Tem pessoas que nunca falaram sobre isso com ninguém. Né? Às vezes tem vergonha de conversar com o próprio médico, com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, falar sobre sexo, sobre esse descobrimento com as amigas, com os amigos, ter uma. Claro que às vezes com uma pessoa também, ou um professor, ou um médico, que tenha conhecimento, que vai poder tirar dúvidas, é importante. Por isso, esse nosso papo aqui é tão relevante, né? Tem essa questão da descoberta dos hormônios, de autoconhecimento, e também tem a questão de se autodeclarar, né? Então tem a questão de meninos que sentem alguma coisa por meninos, meninas por meninas, ou que não se sentem naquele sexo biológico que nasceram. Então, tudo isso são questões que a gente tem que conversar e tem que ser aberto para tirar as dúvidas e não se autorrecriminar. A gente vê tantos casos, por exemplo, de depressão, de suicídio, por falta de conhecimento ou por falta de aceitação, né. Então eu acho que quanto mais aberto a gente conversar, quanto, mais dúvidas nós tirarmos, né, uma sociedade, igualitária, que respeite o próximo e não tenha tantas dúvidas, assim, tanto julgamento, eu acho. Tanta intolerância, né. Uma vez eu estava escutando, de uma sexóloga, que nós somos seres orgásticos, doutora, né. Porque o nosso maior órgão, não sei se vocês sabem, né, me corrija doutora, é a pele, né. A pele é o maior órgão do corpo humano, né. E quantos prazeres a gente sente, e a gente não sente só o prazer sexual.
um vento na pele, né? Uma água da cachoeira no mar. Quando a gente tá em contato, a gente tem várias formas de sentir o prazer, né? Eu acho que isso também é importante a gente refletir sobre essas formas de sentir o prazer, né? Nessa autodescoberta, porque peraí, hoje eu acordei assim, é normal acordar assim, hoje eu acordei, né, excitado, enfim, o que que tá acontecendo nesse corpo? A menina também sente isso, mas será que, pode falar? Não? Com quem que eu pergunto? Com quem que eu converso? Onde eu acho essa informação, Uhum. né? Recentemente eu tive uma paciente que ela tem a filha com uns 8, 9 anos e o filho com 12. E daí ela assim, Grazi, com quem que eu levo o meu pequeno? Que é difícil, assim, tipo, eu sei que quando eu precisar, eu vou trazer a minha filha aqui contigo, né? E eu até procurei um livro que a minha mãe me deu quando eu era pequena, né? Então tinha o De Onde Viemos, que ele explicava a questão da fertilização, do espermatozoide, do óvulo, do bebê, do crescimento do bebê, e tinha o que está acontecendo comigo. E eu achei na internet, mas é um livro que não tem mais em Impresso. edição, impresso, né? Mas eu encaminhei para ela. Essa coisa mesmo, né? Então, o adolescente ali nessa fase da puberdade, o que está acontecendo comigo? Então, o menino às vezes tem a ejaculação noturna, ele acorda com ereção, e isso ele fica às vezes se questionando, é normal, não é? O que está acontecendo, né? Então, a importância da gente ter alguém para tirar essas dúvidas, né? A menina às vezes, o abraço da amiga, o toque da amiga, sente carências, coisas assim, e daí às vezes até não diferencia aquilo. Será que eu tô gostando de uma menina ou não? E às vezes é só realmente a amiga. Então, O que é afetividade, né, do sentimento e o que é biológico. o que é biológico, exatamente. Então, às vezes, se questiona a própria sexualidade e às vezes é só um carinho intenso que tem, né? Hã, tenho uma pequena filha de uma amiga que ela tá com 7 aninhos e uma das amiguinhas do colégio, assim, aquela coisa meio, hã, ai, Afetuosa do não, contato. não aquela, ai, não vou lembrar agora. Alicia do Lana e Tunis, lembra? Sim, Que ela abraçava os bichinhos, aquela coisa assim de um carinho intenso, né? Felícia. A Felícia, A Felícia. que ela pegava os bichinhos e esmagava, né? Então, às vezes, aquela coisa de posse, de que a gente também tem que ver, né? De a gente tá num ambiente que a gente possa ver coisas abusivas, um toque inadequado, a gente orientar os nossos adolescentes e crianças mesmo, né? O que que é adequado, o que que não é, quem pode tocar, quem pode limpar, quem pode. Às vezes isso, uma adolescente está passando por uma situação abusiva e nem sabe, Aham. né? Então, uma coisa que a gente tem que conversar um pouquinho, né, sobre a questão de legalidade mesmo, né? Então, no nosso país, a relação sexual abaixo dos 14 anos é considerada estupro. Uhum. Tem meninas que vão ter relação sexual antes dos 14, mas assim, qual a idade certa de começar a vida sexual ou não? Eu sempre digo, não tem idade certa, né? Pela mãe vai ser com 30 anos, pelo pai vai ser com 50, e eu tenho 2 irmãos mais velhos, né. Eu sou casada e, na realidade, para os meus irmãos, provavelmente eu sou virgem, né, nunca tive relação sexual. Então, assim, a vida sexual, quando começar, quando não começar, é uma coisa muito pessoal, é aquela relação, é aquele momento, é a maturidade, e saber as consequências também do que uma vida sexual o início de uma vida sexual pode trazer. Uma pergunta agora para eles, doutora. Onde vocês tiram as dúvidas de vocês? Com relação a esse autoconhecimento, essa questão do corpo, da sexualidade, de sexo, onde vocês buscam informação? Algumas informações eu busco com a minha mãe, Uhum, só que tem muita coisa assim que eu fico na dúvida, tá. porque
em relação de atrações e relação sexual, eu Uhum. nunca tive dúvida com ela, porque eu não sei como é que ela vai reagir a isso, porque eu nunca cheguei a ter uma Ah, conversa assim com ela. Aí eu, aí eu tenho que chegar, perguntar pra alguém que eu tenha mais intimidade pra poder saber um pouco mais sobre isso. uhum. E geralmente eu dizia pro meu, né, pergunta pra quem já fez, né, pra quem sabe, porque às vezes a gente vai buscar fontes que É, são estão te falsas. dando informação de achismos, né. Uhum. E para os meninos, doutora, agora eu vou perguntar, vou botar o Luiz ali na linha de fogo, sabe, que ele tá muito calminho hoje, Tá muito tá muito quietinho. quietinho. A questão da pornografia, ela é uma fonte também de pesquisa para os adolescentes? Vocês escutam isso? Vocês trocam entre vocês? Se é muitas vezes eles usam a pornografia como uma base para descobrir o que é a sexualidade também, né. Isso acontece? Na minha opinião, eu acho que é tudo muito falso em Uhum. relação a isso. Então, Mas é um recurso de informação, é, né? só que Sim. Sim. Conta, Luiz. Mas é assim, como pra mim, eu ainda não desenvolvi muito essas perguntas assim, mas eu já escutei muita gente falando sobre essas coisas, eu como eu sempre ficava no ladinho pra ficar como sabe, tentar saber mais assim, Ótimo. pra como depois como conseguir já ter aquela, como que eu posso dizer, ter aquele conhecimento Uhum. pra conseguir depois como, Buscar informação. buscar informações, assim. A pornografia, ela não é uma boa fonte e inclusive é uma das causas uhum, do dos problemas sexuais que hoje tem trazido para os adultos, que estão sim. hoje em dia, né. Então, assim, primeiro lugar, a pornografia, homens mega superdotados, que não é a realidade, né, então isso, no fim, o homem acaba se sentindo menos: "Ai, mas meu pênis não é desse tamanho, eu não consigo fazer tudo isso". Então, começa a ter uma visão que não é a realidade. Mulheres também, mamas enormes, né, que também não é a mulher real. Uhum, Então a gente tem ali situações que não são a realidade, né. Então isso acaba frustrando, os casais, né, então a mega performances que também não vão ser a realidade de um casal, e isso acaba piorando a relação real, né. uhum. Então, hã Criando uma frustração, né, um excesso de expectativa, algo irreal, né. algo irreal, exatamente. É bem E já indo por esse caminho, eu vou fazer mais um gancho aqui. A gente estava falando sobre a questão, de relações abusivas, né. Eh, co como identificar, assim, doutora Graziela, essa questão do consentimento, né. O que que é normal um toque e o que que é algo que pode ultrapassar. Eu entendo que esse limite é a gente que impõe com o nosso autoconhecimento, mas se a gente está falando de adolescente que não tem esse autoconhecimento, né, alto, como eles podem identificar que estão dentro de um processo, né, de não consentimento ou de invasão do seu próprio espaço, do seu próprio corpo? situação que tá desconfortável. Disse não, é não. A menina falou não. O menino tem que aceitar aquele não. Ah, mas ela quis dizer sim. Não, quem disse não é não. E ninguém quis dizer nada, né? Eu acho que para a menina tem muita questão de estar confortável ou não. Então ela tem que questão de quem está fazendo, então saber que uma diferença de idade, de hierarquia, então assim, ai, uma pessoa que tem autoridade sobre ela, padrasto, um vô, um vizinho, um professor, um qualquer, não é adequado, né. Então e quando for da mesma idade, quando for, ou não necessariamente da mesma idade, mas que tenham idades próximas, se ela não está confortável, dizer não. E o menino a mesma coisa. Para o Uhum. menino ouvir o não ou também ele dizer não.
né? Se ele não está confortável com aquela situação. Então, às vezes, muitas pessoas começam vida sexual porque as amigas começaram, porque todo mundo já fez, porque. E isso é uma bobagem sem tamanho, Uhum. né? Vai começar no momento que se sentir preparado com a pessoa que quer, naquele Sim. momento que quer. Então, acho isso importante, Uhum. a gente conversar e ter pessoas na volta de vocês Uhum. que possam, pessoas com autoridade, uma professora, uma pedagoga, uma diretora da escola, uma psicóloga, né, que estejam na volta de vocês, às vezes até um amigo, né, e que esse amigo tenha uma estrutura, né, que esse amigo possa pedir também ajuda para os pais, às vezes as pessoas que estão dentro da nossa casa que estão fazendo também, né? Então a gente tem que ter essa busca Sim. de ajuda. Ou seja, não tem momento para dizer não. Sentiu desconforto, é não. É não, Uhum. não. Faz sentido? Faz. Muito Além bom. disso, a comparação é tipo, tá todo mundo fazendo aquilo, eu também tenho que fazer. Já aconteceu comigo porque eu nunca beijei na boca. Aí, Ai, é aí todo bebê. mundo, Ah, aí todo mundo sempre fala assim, ai, como assim? Não sei o que, tem que experimentar. Aí no começo eu ficava assim, meio. Ah, é, será que eu tenho que ser que nem eles? Não sei o que. Só que agora eu levo de uma forma bem. Quando for a hora, tem que ser. E levar assim. E não ter que tentar se sentir pressionado por causa dos outros. exatamente. Isso é saber o teu momento e Uhum. a pessoa que tu quer, né? Às vezes tu vai fazer uma coisa só porque os outros estão Aham. fazendo e Pior. pode ser comer uma goiaba, né, gente? Tá Uhum. tudo certo, né? Ai, tem que comer. Ai, tá todo mundo comendo. Uhum. Não gosto e pronto, não quero beijar ainda, tô bem confortável com a minha situação. E eu acho que isso na adolescência a gente tem que cuidar um pouco essa questão do bullying, né? Uhum. Então, um falar do outro, Sim. né? O deboche. E uma coisa que eu gosto muito de conversar com os pais também. Nessa fase aí da adolescência, hã, tem, muitas modificações, de hormônios, da própria percepção do adolescente, que ele quer se diferenciar da família, às vezes. Então ele quer se identificar com os amigos, então ele tem que ter esse distanciamento para depois voltar também para o seio da família, para aquelas, coisas que aprendeu em casa, enfim. E eu vejo hoje, eu com 46 anos, às vezes repetindo coisas que a minha mãe falava, né. Então assim, hã tu começa a te enxergar também como voltando ali coisas que tu aprendeu muito anteriormente e acaba repetindo os padrões. Então o adolescente ele tem essa coisa de diferenciação e eu acho que os pais têm que cuidar um pouquinho, né, Uhum. porque às vezes fala assim: "Ai, o aborrecente". Já tá errado, né, pelo amor de Deus. É o adolescente, então, hã, às vezes a gente também tá meio chatinho, todo mundo, Uhum. tá Acorda assim com aquele dia que não tá muito legal. muito legal, tem dia que a gente tá de mau humor, né. Então, hoje de manhã ainda meu marido: "Tu tá bem hoje?" "Não, não, acordei atrasada, já começou o dia meio, né, agora já tomei meu cafezinho, já melhorei, já deu pra fazer a maquiagenzinha". Então, assim, tem dias que a gente já acorda meio na Uhum. correria e todos nós temos dias bons e ruins. Sim. E na adolescência, isso essa, distanciamento que o adolescente quer ter dos pais, às vezes pode dar conflitos. Então, também os pais saberem que ou os responsáveis que são os adultos ali, que têm que entender também. E o diálogo, eu acho Nossa. que isso É. é a coisa mais Fundamental, né? importante. Comunicação É ótimo. é fundamental. E como que funciona essa questão da comunicação? Vocês têm esse canal aberto, assim, em casa? Porque às vezes eu, como mãe, também tenho as minhas limitações de respostas. Não tenho todas as respostas. E às Uhum. vezes eu recebo algumas perguntas e eu fico, tá, como é que eu saio daqui? Entende? Aham.
Quando tinha um piquititinho lá em casa, uma vez eu recebi uma pergunta. Essa foi icônica. Estávamos lá vendo TV e apareceu uma propaganda de lingerie. E aí, na propaganda de lingerie, falava assim: ah, não sei o que, para uma noite quente, um sexo selvagem. E uma criança na sala. Aí a criança na sala, com a sua bacia, seus brinquedos, ela olha pra mim e fala: mãe, o que é sexo selvagem? E ele tinha, sei lá, 3, 4 anos. Aí eu olhei pra ele e falei: então, é quando o elefante fica com a elefanta. Lá na savana, né? É quando os animais estão fazendo outros animais selvagens. Ele, então tá. E, sabe? Então, assim, na hora eu puxei assim a historinha lá da savana. Mas quando é adolescente, tu não pode mais usar esse argumento, entendeu? Aham. E aí, doutora, onde é que os pais também se encaixam para abrir essa comunicação? Eu acho que tem que ver sempre a idade. E eu tenho uma amiga minha que, agora é adolescente, mas quando ele era pequeno, mãe, o que que é sexo? E a resposta dela foi: quando a gente está respondendo um questionário, meu filho tem o sexo feminino, que é a mulher, e o sexo masculino, que é o homem. E tá tudo certo. Naquela idade ali, 4, 5, 6 anos, Foi é isso, suficiente. foi o suficiente. Então a gente também tem que ter essa visão, né? Eu conversei, fiz uma live uma vez com a Gabi Dias e ela contou uma história também, que era uma menininha que perguntou para a mãe: mãe, o que que é boquete? E daí a mãe fez toda uma explicação para uma criança de sexo oral e ela queria saber o que que era um boquete de rosas, um boquete de flores, porque estava nos dia do dia dos namorados e era um buquê de flores. Então, perguntar aonde tá, mas o que que é isso? Onde é que tu viu? O que que tu quer saber? A menina, não, ali na placa, ó, mamãe, boquete de flores. Então, também, assim, saber qual é a dúvida real, né, da criança, não Sim. presumir o que que a criança tá E perguntando. isso desmistifica muito essa questão da educação sexual. Uhum. Né, de a gente dar a resposta para aquela faixa etária que ela tá pronta para receber. Sim, porque daí no fim a criança, ai, que nojo, ai, E para um adolescente, tu explicar o sexo oral, tem que explicar, tem que conversar sobre isso, né? Então, é importante essa informação para o adolescente. Então, saber em qual momento. Como eu atendo bastante adolescente, na realidade eu atendo a partir dos 5 anos de idade, às vezes tem uma menina de 11 que é uma mulher que está super desenvolvida com a parte da sexualidade, né, dos hormônios, a flor da pele, e às vezes é uma menina que brinca de boneca. Então eu também tenho que ter essa sensibilidade de saber qual é a dúvida e tornar aquela consulta ginecológica adequada para aquela menina, porque senão também posso até estar traumatizando, né? Ai, primeira vez que eu fui no ginecologista, ela já me falou de tal coisa que eu nem queria saber. Então, saber exatamente qual linguagem a gente vai utilizar ali, né? E assim, pensando em alguns números, né, já que tu estás nesse meio de atendimento, tá, né, alta, em superativa, quais são esses números, assim, sobre os problemas e resultados da desinformação para o adolescente, assim? O que que a gente pode trazer para eles que é importante eles olharem, pesquisarem mais sobre? Eu acho que a gente tem que ter noções, assim, por exemplo, de prevenção, de autoconhecimento, a questão das doenças. O adolescente, ele tem o que a gente chama de pensamento mágico, né? Eu gosto de falar sobre isso porque todo mundo sabe que mergulhar em rio, em cachoeira, pode morrer, né? Sempre tem alguém que lá eu não sei se é no Chuveirão, mas lá por Jaguaruna, sempre no verão, alguém água. alguém morre. Então, sabem que pode, que é perigoso e acabam fazendo novamente e morrendo. Sempre tem alguém que acaba morrendo. Então, assim, por exemplo, o adolescente, ele sabe que se ele tiver relação sexual, pode engravidar. Mas ele acha que não vai acontecer com ele. Então, é importante a gente ter essa noção, tanto os educadores, quanto os médicos, quanto os adultos que estão na vida desse adolescente, mas o adolescente procurar informação.
né? Eu sou uma defensora sempre de prevenção, Uhum. né? Vocês já estão com a vacina do HPV em dia? Sim. Muito bem. Então, a vacina do HPV, por exemplo. O HPV é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível que 80% das pessoas com vida sexual ativa vai ter. Essa vacina tem no Plano Nacional de Imunização desde 2014 e 60% das meninas estão fazendo a segunda dose, menos de 30% dos meninos estão fazendo a segunda dose. Então, ela tem dos 9 aos 14 anos para meninos e meninas e as pessoas tendo pelo SUS. E tem, às vezes, pais que não querem fazer essa vacina. Ai, porque eu vou estar estimulando meu filho a ter relação sexual. Por quê? Porque tá fazendo uma vacina. Então, tu tá estimulando o teu bebê de 2 meses a ter relação sexual porque tu fez a vacina da hepatite B no teu filho com 2 meses? Nada a ver, gente. Então, a vacina do HPV, ela não tem o vírus, ela vai prevenir 6 tipos de câncer, né? Então, assim, parece bobagem e as pessoas não fazem. Uhum. Então, mesmo tendo no SUS, as pessoas não fazem e previne câncer, previne morte. Só mulheres por ano, 7 mil mulheres por ano vão morrer no Brasil do câncer do colo do útero. E essa vacina previne, né. Que bom, parabéns que fizeram. E aí quem está nos escutando aí no nosso podcast, fazer a vacina, vai lá, pega a carteirinha, confere com a mãe, com o pai, se tá com a vacina em dia. O que que você acha sobre a educação sexual nas escolas? Eu acho que é essencial, eu acho que é fundamental, a gente ter para todas as idades, adequado para aquela idade. Sim. Então, assim, falar sobre sexo, falar sobre reprodução humana, falar sobre o que está acontecendo no corpo. Então, para uma menina lá de 9, 10, 11 anos, falar o que está acontecendo com ela. Para um adolescente de 14, 15, 16 anos, falar sobre as ISTs, falar sobre sexualidade. Essa descoberta eu acho que é essencial e ter pessoas que estejam adequadamente informadas. Então, não acho que é estimular. Uhum. Eu, às vezes, eu vou em escolas, né? Então, hã, seguidamente eu falo com adolescentes e, às vezes, para falar com os mais novos, os professores ficam até meio, É. mas 9, 10 anos, os pais podem não gostar que fale sobre isso. Eu acho que tem que ser a fala tem que ser adequada para aquela idade e eu acho que é essencial. Vamos lá, Luiz? O que mais temos de Ah. perguntas? Quais são as diferenças da sexualidade por você, assim? Como assim? Como assim? Aspectos. Aspectos da sexualidade, assim, como, o que que você acha? Que são importantes. Em que sentido? Como assim? Quais os aspectos da sexualidade? Mas que aspectos? Aspectos de legislação, aspectos fisiológicos, biológicos? Quando a gente fala de Uhum. fisiologia e biologia, a gente está falando do corpo. Sim. De qual deles a gente tu quer saber? Do corpo mesmo. Biológico É, mesmo, né? biológico, Esses biológico. aspectos da sexualidade no corpo. Pergunta de novo. Bora. Pergunta de novo. Pode perguntar de Pode novo. perguntar de novo, que depois ele corta. Ele edita. Ele Tá. Quais são as diferenças dos aspectos sexuais do nosso corpo, assim, como... do homem e da mulher, do do homem, menino e da menina. Então, assim, o menino, ele vai ter uma produção de hormônio masculino, testosterona, que vai fazer essa diferenciação, aumento dos pelos, da musculatura. Então, o homem, ele acaba se tornando mais forte que a mulher por conta da testosterona, os músculos, menos acúmulo de gordura, o engrossamento da voz, dos pelos e o aumento, então, dos órgãos sexuais masculinos. A menina vai ter a liberação de hormônios femininos, o FSH,
o LH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o nosso ovário a produzir o óvulo e ter, então, a capacidade da menina engravidar, né? Então, quando começa a menstruar, é porque ela já tem a capacidade, ela não tem ainda o corpo amadurecido, né? E Pra vão ter, por exemplo, uma gravidez na adolescência, vão ter consequências ruins para essa menina se ela engravidar muito cedo, né? Então, essa diferenciação dos hormônios masculinos e femininos, e também a questão dos desejos, de aumento dos hormônios que vão fazer esse estímulo e desejo sexual, dessa descoberta do adolescente. Quais são os métodos contraceptivos que você acha mais importante, assim, que Os métodos contraceptivos, nós mais temos, então, assim, nós temos o método mais importante Uhum. é o preservativo. Por quê? Porque ele vai prevenir as ISTs, mas ele não pode ser utilizado sozinho. A gente tem que associar um outro método, porque ocorrem falhas do método, falhas do uso, e é importante a gente saber que tem o preservativo masculino e tem o preservativo feminino. Uhum. E eu gosto muito de falar isso, porque o preservativo masculino, o menino só vai conseguir colocar quando ele já tiver com a ereção, então naquele momento da hora da relação sexual. E o preservativo feminino, a gente pode colocar antes de sair de casa, né? Então a mulher tem esse recurso. E o preservativo feminino, ele até protege mais a mulher, porque ele pega um pouco a parte externa também da vulva. E tem, os dois preservativos tem nos postos de saúde. É super importante. As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, elas vão causar aí problemas na mulher, que elas podem causar uma infertilidade, elas podem causar doenças, podem causar problemas no bebê, até óbito fetal, por exemplo, Uhum. uma sífilis congênita, o bebê pode nascer com malformações, então causar problemas Sim. até morte, como, por exemplo, a AIDS, né, o HIV, o HPV, o câncer. Uhum. Então, preservativo, super importante. Depois nós temos os métodos ali definitivos, Uhum. que é a laqueadura e a vasectomia, Sim. que não são métodos para a gente falar na adolescência, mas eles existem só para a gente saber, né? Nós temos os métodos hormonais. Então, nós temos o comprimido, a injeção, o anel vaginal, o adesivo, o implante e o DIU hormonal. E nós temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é um tezinho que a gente coloca lá dentro do útero e ele pode liberar cobre ou cobre com prata e ele pode liberar hormônio. É importante a gente conversar que não existe método ideal. Existe o método ideal para aquele casal naquele momento de vida. Então, assim, a gente saber que não é uma responsabilidade só da menina cuidar de anticoncepção, é uma responsabilidade do casal, tanto do menino quanto da menina. E às vezes a questão da anticoncepção acaba caindo muito nas costas da menina, mas é uma coisa que tem que ser uma decisão em conjunto Uhum. e usar as duas coisas, né? Não só o preservativo. Sim. E é engraçado, né? Porque quando a gente fala que essa responsabilidade é do casal, né? Do menino, da menina, do homem, da mulher, quando a gente tá falando de adolescente, ele precisa desse apoio familiar, né? Então, essa comunicação com os pais sem ter esse medo, esse receio, né? Ela é muito importante para que possa ter o apoio de um adulto. Porque como que os adolescentes vão ter acesso a essas eh, A esses métodos. a esses métodos, exato. Uma coisa que é importante a gente conversar, e eu não tô aqui falando para os adolescentes não conversarem com os pais, muito pelo contrário, assim, eu sempre conversei muito com a minha mãe. A minha mãe me levou ao ginecologista desde pequena, e antes da minha primeira relação sexual, eu fui ao ginecologista, minha mãe que comprou, né, foi muito presente e amiga, né? Mas a gente também saber que o adolescente ele pode consultar sozinho.
tá? Então, Olha, importante, eu não o sabia. adolescente, ele pode procurar um posto de saúde se ele tem, capacidade intelectual de entender. Então, assim, às vezes uma menina de 13, 14 anos que tenha um déficit intelectual, então daí o próprio médico vai ter que, Certo, uma deficiência, alguma, né, o intelectual. intelectual, vai Olha ter que que, importante mas é importante o isso. adolescente saber que ele pode consultar sozinho. E Maravilhoso. existe o sigilo da consulta médica. Então, eu sempre, quando entra uma paciente, a primeira pergunta que eu faço: prefere que a mãe fique aqui ou lá fora? Ponto. Ótima. É uma escolha da paciente que ela tá ali na minha frente. Algumas, não, minha mãe pode ficar aqui. E eu acho muito legal porque às vezes eu gosto de desenhar, então eu tô lá desenhando útero, todos os métodos e, por exemplo, anel vaginal, implante, que são mais, digamos, modernos, assim, né? As mães assim, ai, nem sabia que tinha, né? Então é bem interessante. Então as mães, ai, que coisa boa, não sabia de toda essa informação. Mas o adolescente é importante ele saber que ele tem direito a consultar, pode procurar o posto de saúde e o médico pode prescrever, né, método e preservativo masculino e feminino tem no posto de saúde. Quando eu fui agora recentemente dar uma palestra, fui tentar comprar preservativo feminino e não consegui. Fui num posto de saúde, daí a técnica que estava ali me deu vários, assim, ai, já leva para mostrar para eles, né? Enfim, né? Não, muito bacana. Eu lembro que na minha iniciação sexual, eu também tinha esse receio, sabe, de conversar com minha mãe, e ainda tinha um aspecto religioso, Sim. né? Ai, tu tem que casar virgem, tu tem que não sei o que lá, rarará. E eu, gente, mas e se não for a pessoa, entendeu? Aí casei, entendeu? E eu tinha já esses questionamentos, né? E hoje faz muito sentido para a vida que eu escolhi viver. Mas para aquela época, eu lembro que a minha eu fui fazer o exame, porque aí o que que acontece? Quando eu recebi o exame pra fazer, a minha mãe já sabia o que que era, né, que a minha mãe esperta. "Você não é mais virgem", meu Deus, meu mundo caiu, parecia assim que sabe, assim. E na verdade foi tudo muito tranquilo, foi com uma pessoa era um namorado na época, a gente tinha uma relação estável de mais de 2 anos, então assim, não foi nada assim tão pecaminoso, né, mas pra minha mãe naquele momento era. E eu lembro que uma das coisas que me impedia de ter essa comunicação com a minha mãe era o aspecto da fé dela, né, a fé, a religião que ela hoje, assim, foi muito ressignificada, minha mãe hoje tem 63, a gente conversa sobre tudo, foi incrível, e eu consegui trazer isso pra minha na hora que eu fui maternar, eu consegui virar essa chavezinha pra ser essa mãe diferente também, de deixar esse espaço aberto, mas eu sei que é muito presente ainda na vida de muitos de vocês, né? Como que é isso, assim, quando vocês precisam falar sobre isso? Hum, Esse aspecto De de conversar com conversar os com os pais, das crenças que ele tem sobre esses assuntos. Isso eu ainda tenho um pouco de receio. né? Aham. Mas pergunte. E você acha que, em questão de sexualidade, em algum momento os pais podem atrapalhar? A questão que a Dafna colocou de crenças, Aham. né? Eu acho que sim. Eu acho que pais podem atrapalhar e podem, às vezes, até no desenvolvimento do adolescente, da criança, do adolescente, Sim. às vezes uma criação muito reprimida, enfim, pode ter dificuldade, esse adulto, ter dificuldade sexual na vida adulta até. Uhum. Eu acho que o diálogo é a melhor coisa. E contando um pouquinho assim da minha experiência, né? A minha primeira relação foi com 17 anos e também um namorado, bastante tempo, foi bem legal. E minha mãe foi muito querida, assim. A minha mãe, ela tem 82 anos hoje e ela nasceu em 1940, naquela fase assim que se casava virgem, não se falava sobre sexualidade, e ela já foi uma mãe diferente para mim. Ela foi muito presente, ela Uhum. conversou comigo, ela me explicou. Então foi uma relação muito legal, me levou ao ginecologista.
E depois, anos após ela foi a primeira pessoa que eu contei. E anos após, assim, eu ter tido a minha primeira relação, a gente conversando sobre o assunto, e ela foi muito querida quando eu contei. Ela assim, ai, a vontade que eu tinha, minha filha, era de te botar no colo e bater na bunda. Mas ela foi super plena, me respondeu, foi bem querida. Então, assim, às vezes os pais podem ter essa Aham. vontade e tá tudo certo. Ai, tu queria proteger o teu filho, mas engole e naquele momento seja o amigo que o teu filho precisa, Uhum. né? Então, não quer dizer que o pai não pode ter essa reação, não pode ter aquele sentimento, Ex porque também Sim. não tem como a gente reprimir aquele sentimento, mas saber que a reação não pode ser essa, né? Como sentir a gente não consegue impedir, mas a gente pode administrar o nosso comportamento, né. E para os pais também é desafiador, né, Grazi, porque a gente se prepara para ser pais e mães, mas a gente não se prepara muitas vezes para essa desconexão, que é esse momento que eles começam a caminhar com as próprias pernas, ter as próprias experiências, os próprios questionamentos, e a adolescência é essa transição. E muitas vezes a gente não se prepara. Tipo assim, a gente quer que seja. Eu lembro de discussões ridículas de, tipo, cortar o cabelo, mas o cabelo tá em mim, tá no meu corpo. Eu faço o que eu quiser com o meu cabelo. E eu, pois é. Então, assim, imagina, né, se um cabelo para um pai e uma mãe às vezes é uma questão, às vezes se tu bota um batom, se tu, né, Uhum. a roupa que vocês usam, imagina, quiçá, essa questão da Sexualidade. exato. Então, assim, os pais também precisam se preparar para esse momento, né, de acolher e de administrar o que sente. É importante. E então aí é o recadinho para os pais também, né? Tarefa de casa. A fazer a tarefinha de casa de se preparar também para esse momento do adolescente. Queria dizer que foi um prazer, Júlia, Luiz Arthur, Dafna aí nos bastidores, né? Conversar com vocês. Tô aberta aí para as perguntas. Quem tiver, pode deixar as perguntas no meu direct, na minha rede social, no Doutora Graziela Porto, no Instagram. Ou pode deixar no nosso podcast aí, a gente vai tentar responder essas perguntas, essas dúvidas. Uhum. Muito obrigada pelo convite A de gente que vocês, que agradece. delícia esse bate-papo. E tô aberta aí para um próximo convite, já tô aqui. A gente que agradece por ter participado, tirou muitas dúvidas da gente, ajudou bastante coisa. E é isso. Eu gostei bastante, gostaria de participar também bastante, algumas outras bate-papo e gostei. Obrigada por tudo. Obrigada, gente. Tchau, gurias e guris. Oi.